Essa mensagem é para você. Você é carta viva, escrita pelo Espírito Santo. Cada cicatriz é versículo, cada livramento é capítulo. A proteção divina é preventiva, corretiva, restauradora. O que era para te envergonhar vira troféu. Você carrega dentro de si o mesmo poder que partiu o Mar Vermelho. O mal foge ao ouvir seu louvor. Quando a solidão aperta, lembre, você tem um amigo que nunca dorme. O Espírito Santo é o consolador que transforma noites em auroras. Ele traz à tona promessas esquecidas, reacende chamas apagadas. O livramento não é só do perigo, é da incredulidade. Você crê de novo, você ama de novo, você vive de novo.